nossa família, a gente tem uma palavra específica sobre uma próxima geração. Então foi muito especial para mim, foi mais do que uma agenda, foi mais do que um compromisso, foi um cumprimento. Eu acho muito especial como Cristo, você vai acompanhar nos evangelhos que ele se caminhava sempre para se cumprir aquilo que havia sido falado a seu respeito. Isso nos faz repensar sobre o conceito de sucesso. Se o sucesso tem a ver com aquilo que você conquistou ou com aquilo que você cumpriu. Já que Paulo fala sobre as obras que fomos preparados antes de nascer para que andássemos nela, não é? Então o sucesso tem a ver com quanto você tem ou com quanto você cumpriu na sua vida daquilo que o Pai preparou para que você vivesse. Então, para mim, andar sobre uma palavra e poder ver isso se cumprindo a cada semana, a cada encontro, a cada novo amigo, a cada novo lugar que a gente faz, é muito especial. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Esses são os primeiros 5 verbos do mandato de Deus para o homem. E ele fala: seja fecundo. O que é ser fecundo? Tenha sementes, não é? Então seja fértil, tenha esperma, tenha semente, multiplique, enche a terra, ocupe os espaços. À medida que você ocupa, sujeite tudo a ele e domine sobre tudo. Então esses primeiros 5 verbos do mandato de Deus para o homem começa com fertilidade, com tenha semente, tenha sementes. Nós sabemos que a única maneira de você perpetuar a vida humana é por meio da semente, é ou não é? Sim ou não? Então isso é muito importante. E entender como Deus trabalha por meio do entendimento da semente, para que possamos ser uma comunidade de fé que pensa de forma geracional. Alguém que pensa, espera e trabalha pelo reino vindouro tem que ter compromisso transgeracional. O que é isso? Entender qual é o meu legado, a minha responsabilidade para com a próxima geração. Se eu penso o futuro, se eu penso a era vindoura, se eu penso o reino de Deus, mas não tenho compromisso com a próxima geração, eu sou incoerente na minha esperança. Porque Deus trabalha a partir da nossa responsabilidade para com a semente. Interessante que nas Escrituras você vai perceber que semente, ela tem a princípio alguns significados. Semente, além de ser esperma, que fala da vida, bios. Mateus 13 fala da semente, que significa a palavra do reino, que na sequência fala que a própria semente se torna os filhos do reino, que são plantados no mundo. E depois você vai ver uma outra parábola falando, associando a ideia de semente com recursos. Então você vai perceber que semente tem a ver com a vida, semente tem a ver com a palavra, semente tem a ver com recursos. Pensa comigo. A semente tem a ver com a forma como nós perpetuamos a vida através das gerações. Mas a responsabilidade para com a semente não tem a ver apenas com gerar uma nova geração, mas tem a ver com estabelecer uma palavra do reino dentro dessa nova geração. Porque uma coisa é você ter a vida bios, outra coisa é você ter a natureza do reino na vida bios. E o que promove a natureza do reino é a palavra de Deus. Estão entendendo?
Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios e aos Gálatas que vocês podem ter muitos mestres, mas tem poucos pais. Eu vos gerei pelo Evangelho. Aos Gálatas ele fala: será que vou ter que passar dores de parto de novo, até que Cristo seja formado em vocês? Das 13 vezes que aparece a palavra discípulo no Antigo Testamento, 10 vezes é a palavra ben, que é a palavra filho. Então, o discipulado que tem a ver Cristo sendo formado pela palavra dentro de nós, é uma experiência apenas de transmissão de conhecimento, ou é um processo gestacional de vida espiritual? Estão entendendo? O que compromete mais, a relação com o Matetes, professor e aluno, ou a relação pai e filho, com a relação com o Ben? Estão entendendo? A relação pai e filho tem vida, tem genética, tem DNA, tem espírito. Então nós vamos perceber que a responsabilidade para com a semente não tem a ver apenas com gerar filhos e ver uma nova geração surgindo, mas tem a ver também que a semente é a palavra, e eu preciso colocar essa palavra do reino dentro dessa nova geração. Por quê? Porque em Mateus 13 fala que primeiro eles recebem uma palavra, e depois a parábola do joio e do trigo, eles são a própria semente que é plantada no mundo. E ali, quando você está no mundo sob pressão, é que vai aparecer que tipo de palavra que foi colocada dentro de você. E nós não podemos questionar a instabilidade de uma geração se nós não tivermos a competência de colocar uma palavra viva dentro deles. Estão entendendo? É fácil pegar uma geração e trancar dentro do guarda-roupa e falar: vou esperar você ficar adulto. Porque a responsabilidade não é apenas gerar filhos, mas colocar a palavra que promove a natureza do reino dentro de uma próxima geração. E por isso nós vamos precisar mais do que líderes e de professores. Vamos precisar de pais. Pais não usam uma geração para suas plataformas pessoais. Pais dão a vida para que os seus filhos sejam melhores e possam ir mais longe do que eles. Precisamos assumir responsabilidade por uma semente, cara. E semente também tem a ver com recurso. Eles vão ser mordomos de Cristo. Eles vão perpetuar não apenas a vida bios, mas o propósito eterno de Deus na terra. E nós precisamos não de gente que faça filho, mas de gente que perpetue propósito. O que Deus tinha para a vida de Abraão é apenas: Abraão, faça um filho, ou Abraão perpetue um propósito. Isso envolveu a forma como ele deveria gerar um filho com esperma, ou gerar um filho a partir de uma palavra, de uma aliança, e ensinar esse filho a aprender a lidar com a gestão da vida e dos recursos para perpetuar o propósito. Quando o pecado entra na estrutura humana, ele afetou a natureza da semente. Tanto no perpetuar da vida biológica, quanto na distorção do entendimento, quanto na administração de recursos. E quando ele vai preservar uma semente a partir de Noé, o que você acha que ele fez quando salvou só Noé e a sua família? Ele estava salvando uma família ou uma semente? E quando ele fala para Abraão: Abraão, agora a aliança que eu faço com você não é apenas de preservar, mas eu quero trazer uma promessa. De você vai nascer um descendente, como eu prometi para Eva. Ele está falando ali de Abraão, que vai abençoar para que ele seja um homem poderoso, ou estou falando você vai ter que assumir responsabilidade pela semente que você tem? O problema era com a semente dele ou com o útero de Sara? A semente era boa, irmão. Ele tinha que saber: o que eu vou fazer com a semente?
que Deus vai me dar condições de fazer com que essa semente seja próspera, que ela dê certo. E sabe qual é o problema? Deus vai falar, é no útero de Sara. Você fala, não, mas do de H é mais fácil, é mais rápido, dá mais resultado. Ele fala, não, eu falei que tem que ser no de Sara. Estão entendendo? Você já parou para pensar que quando ele chama Abraão, ele está falando, eu vou estabelecer uma nova família, um novo tipo de gente que vai ser o protótipo de como eu vou abençoar todas as gerações, cara. E você já parou para pensar que todos eles casaram com uma mulher que era estéril? Por quê? Isso se chama administração divina. Eu preciso que você entenda que a semente que eu estou colocando sobre a sua vida, que significa esperma, palavra e recurso, isso tudo vai ter que ser gerado a partir de uma gestão divina. Tem que ficar claro para todas as nações que é meu. Estão entendendo? Ismael é seu, se vira. Agora Isaac é meu. Eu acho sensacional como Deus trabalha através das gerações. Olha o que ele diz para Abraão. Estamos aqui no episódio em que alguns anjos estão sendo enviados a Sodoma e Gomorra, e ele fala, peraí gente, vocês não podem ir sem antes eu falar com Abraão. Por quê? Olha só o que ele diz. Como ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias. Quantos gostam dessa palavra? Uau, olha que lindo. Você vai ser uma poderosa nação e abençoar todas as famílias. Quantos querem isso? Agora olha o versículo seguinte, como que isso vai acontecer? Presta atenção. Eu o escolhi para que ele ordene os seus filhos. Entenderam? Ele fala, ele vai ser uma poderosa nação e vai abençoar todas as nações da terra. Como? Ei, Abraão, ordena os seus filhos e a sua casa. Sabe o que quer dizer isso? Se você quer ver algo se cumprindo no futuro com relação à igreja gloriosa, comece agora. Como? Ordene os seus filhos e cuide da sua casa. Isso é responsabilidade para com a semente. Eu trabalhei com política pública de juventude durante 2 anos. E na política você vê o termo de a nova gestão. Já ouviram falar isso? E você vai perceber que a gestão atual, ela não faz esforço nenhum para ajudar a próxima gestão. Porque é nova. Estão entendendo? E às vezes eu penso que a gente traz um pouquinho para a nossa vida a ideia da nova geração. O que é nova geração? É a nova, deixa ela levantar, vamos ver o que vai acontecer. Estão entendendo? É a nova geração, tá aí, ó, vai vir. Ela é meio diferente, ela é meio estranha, está acontecendo. É diferente de você falar próxima, porque a próxima é uma extensão de você. Se der errado, você tem responsabilidade por isso. Se você for estudar a Torá, os mandamentos dos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, quando vai falar em Levítico sobre a legislação com relação à educação dos pais, o pai assumia a total responsabilidade pelos atos do seu filho. Hoje, se uma escola chama o pai para conversar sobre o filho, ele processa a escola. É ou não é? Porque nós estamos distribuindo procuração para todo mundo. Estão entendendo?
é a mídia, é o Estado, é a igreja, é todo mundo tem que cooperar com a criação do meu filho, porque eu estou meio sem tempo. Isso é falta de responsabilidade para com a semente. E sabe o que é responsabilidade? Significa que você vai responder por aquilo que te foi confiado. Deus é o Deus das gerações. O nome dele se tornou: o meu nome será, avisa aí, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Se você não tem compromisso com as gerações, você não tem compromisso com o meu Deus, cara. Se você não pensa de forma geracional, você não pensa como Deus. Se você não está pensando na próxima geração, você não está pensando no que Deus está pensando. Nós precisamos entender que o novo está com a próxima. O novo está com a próxima. Tem muita gente perseguindo o novo e ele está debaixo do seu nariz, mas você não vê, porque é diferente de você. Isso faz sentido para você ou não? Deus é um Deus geracional. É um Deus que começou algo a partir de Abraão, estabeleceu a pedra fundamental de Jerusalém a partir de Isaac, depois estabeleceu uma identidade dessa nação a partir de Jacó, e estabeleceu o avanço, o crescimento de família à nação através de José, e estabeleceu o cumprimento da palavra dada a Abraão a partir de Moisés. Estão percebendo como cada um teve o seu papel dentro da agenda de Deus, que era geracional. E às vezes nós queremos ser tão protagonistas, que esquecemos que muitas vezes é tão legal ser staff, não é? Queremos tanto ser o centro da agenda de Deus e esquecemos que o jogo começou antes da gente e vai terminar depois de nós, velho. Estão entendendo? Eu acho sensacional Neemias, porque quando ele entra no cenário, ele fica 3 dias olhando, ele fala: isso aqui começou antes de mim, eu vou respeitar. Ele fala assim: eu vou entender o que eu tenho que fazer para ajudar a próxima. Porque o mundo não vai girar em torno da nossa geração. Esse sempre foi o erro. As gerações recebiam a profecia e achavam que era o cumprimento da própria profecia. A geração que profetizou, a geração profética, achou que era próprio cumprimento da própria profecia que ela profetizou para ela mesma. Meu Deus, gente, alguém me ajuda? Porque a gente tem uma dificuldade de pensar de forma estratégica, pensar a partir de um plano eterno que envolve a próxima geração, cara. Êxodo 33 diz: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo a tua descendência, dizendo a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, fariseus, heveus, jebuseus. Sobe para a terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus ornamentos. Versículo 13. Ele começa a interceder pelo povo.
no versículo 15, ele diz: se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair desse lugar. Versículo 11: falava ao Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não saía da tenda. Quero que você tente visualizar esse cenário. Se eu for com vocês, eu vou ter que eliminar essa geração, porque ela tem um coração duro, incrédulo, amargurado, dividido, e não consegue me ver no caminho. Seguinte, tem uma palavra sobre a sua vida. Você foi chamado para fazer algo. Quantos aqui tem um sonho ministerial? Seja honesto. Você já se vê assim cumprindo algo assim, vivendo algo em Deus assim? Quantos já dormiram assim, sonhando acordado, pensando nisso? Levanta a mão. Olha aí que lindo. Imagine que Moisés tinha isso, cara. Moisés nasceu com uma vocação, com um chamado de ser um libertador e levar um povo para uma terra. E sabe o que eu acho incrível chegou uma hora que Deus fala assim: Moisés, está aqui a chave da terra, está aqui o anjo, você conseguiu, cara, você conseguiu cumprir a sua missão, só que eu não vou, porque esse povo não ama a minha presença. Ai, que dilema! O meu ministério, tudo que eu sonhei, tudo que eu mais queria, está na minha mão, só que sem a presença. Com que você fica? Você fica com o ministério que você conseguiu cumprir? Ou você abre mão de entrar na terra? Se a sua presença não for, você fica com a presença e investe tudo em Josué. Porque Josué amava a presença, cara. Tem gente querendo cumprir coisas hoje com gente que não ama Deus. Eu prefiro esperar, mesmo que eu não cumpra aquilo que um dia eu larguei tudo para cumprir. Eu prefiro esperar e encontrar um Josué, um Davi, um Samuel, que eu sei que vai levar à frente esse legado e não vai abrir mão da presença. Estou entendendo? O que você ama mais, o seu sucesso ministerial ou a presença de Deus, cara? E você vai ler o começo de Josué. Você vai ver que a próxima geração entrou na terra prometida carregando a arca nos ombros, cara. Aquela geração realmente não entrou porque não amou o Senhor. Mas a próxima geração entrou na terra prometida carregando a presença do Senhor. Moisés poderia ter entrado? Sim ou não? Sim. Tinha autorização de Deus para isso? Tinha bênção para isso? Tinha anjo para isso? Mas Deus ia. O que eu quero que você saia daqui pensando: mais importante do que cumprir o que foi falado para mim é o que eu estou deixando legado para a próxima. Que tipo de liderança somos? Que tipo de pais, homens e mulheres somos? Olha só o que diz na sua Bíblia em Isaías. Isaías 39. Aqui é um texto bem conhecido de Ezequias. Ezequias estava vivendo um momento de instabilidade na sua saúde física, estava com problemas, e aí ele recebe uma comitiva. Sabe quando aquela visita, quando está doente, né?
ele recebeu a visita de uma comitiva da Babilônia. E o que acontece? O texto aqui fala que ele se agradou da visita deles, porque ele foi meio que valorizado. Estão entendendo? Sabe quando vem aquele cara de peso fazer uma visita, você fica, uau, estou valendo, né? E ele se sentiu valorizado, ele se agradou. E sabe o que ele fez? O texto fala que ele mostrou tudo. Todas as riquezas, tudo. Olha o que diz ali, quando o profeta Isaías chega, vê a movimentação estranha, o discernimento dele já fica aguçado. Ele fala, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E aí ele diz no versículo 3, Isaías 39, 3. Que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram? Respondeu, de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. Perguntou, o que viram na sua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo. Viram tudo quanto há na minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não tenha mostrado. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na sua casa, com que entesouraram seus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não haverá coisa alguma, diz o Senhor, dos teus próprios filhos, que você gerou, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Presta atenção agora. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor. Aí eu não entendi mais nada. Vocês vão perder tudo, seus filhos vão ser levados como escravos, eunucos, ou seja, vou tirar a semente deles, eles vão ser improdutivos em outras terras longínquas. E ele fala, boa é a palavra do Senhor. Qual a lógica dele? Olha o texto. Boa é a palavra do Senhor, pois haverá paz e segurança nos meus dias. Que bom que isso é com a próxima geração, porque a minha está bem. Você já parou para pensar que a gente pode se comportar assim? Pensar tanto no bem-estar momentâneo, que o máximo que você pode deixar para a próxima geração seja só uma herança de bens e não um legado de princípios? Estávamos falando sobre isso com os jovens, a diferença entre herança e legado. Herança tem a ver com bens tangíveis. Legado tem a ver com valores intangíveis. Um exemplo que a gente citou, uma casa de herança, o ser família de legado. Se eu não sei ser família, o que vou fazer com a casa? Estão entendendo? Eles estavam tão preocupados com o bem-estar momentâneo, com a sua geração, com os seus dias, com as suas contas, com o seu patrimônio, no momento, que não parou para pensar nas consequências da sua irresponsabilidade na próxima geração. A próxima geração vai ser visitada pela sua omissão. Estão entendendo? Podemos abençoar a 1000, ou podemos deixar uma visitação para a próxima pela nossa omissão quanto a princípios, quanto a valores, quanto a legado. Isso é sério. Às vezes estamos tão preocupados em mostrar o sucesso do nosso ministério, as nossas plataformas. O que estamos deixando? Para quem será? Essa mentalidade é tão preocupante, porque a profecia de Cristo em Mateus 24 fala que os últimos dias serão como nos dias de Noé, em que as pessoas estavam vivendo bem.
Estão entendendo? Estavam estáveis, casando, comprando casa, e as coisas estavam bem, mas estavam tão desconectadas do futuro, tão desconectadas do legado para a próxima geração, com um pensamento de um plano eterno, que não perceberam o que estava acontecendo no seu tempo. Fizeram a leitura errada. E olha que no capítulo 40, nasce o grande clamor profético. Ele fala: e consolai o meu povo. Por quê? Porque ele está sozinho nessa. Não tem gente pensando nele. Tem gente usando os jovens para servir o seu ministério e não dedicando o seu ministério para servir uma geração. Para que são os ministérios tão falados no Brasil hoje? Para que as pessoas sirvam a visão do seu líder, ou nós vamos olhar para uma geração e entender como que eu posso aperfeiçoá-los, para que eles façam a obra do ministério, para que eles cheguem à estatura do varão perfeito e Cristo, para que eles sejam o corpo, para que eles cresçam em toda a verdade e em amor. Por isso que vocês estão vivendo algo que eu chamo de Operação Samuel. O pai me falou uma vez em Cuiabá, esses lugares muito quentes, Deus fala muito comigo, né? E eu estava lá, e eu falei assim: Deus, com todo amor e carinho, o que eu estou fazendo aqui? E me veio algo, saltou algo dentro de mim, como se fosse uma voz dizendo: Operação Samuel. E eu falei assim: o que seria isso? E eu percebi que nós estamos vivendo dias de um dilema que eu chamo de o dilema do templo e o tempo. Entenderam? O dilema do templo e o tempo. Às vezes estamos tão envolvidos com as demandas do templo que não percebemos as mudanças do tempo. Como Eli. Ele se envolveu tanto com as demandas do templo que começou a honrar mais os seus filhos e as pessoas do que o próprio Deus do templo. E perdeu a noção do tempo. E o novo estava nascendo debaixo do seu nariz e ele não viu. Estão entendendo? Tinha uma geração que estava começando a ouvir Deus de novo na terra. Yeah. Eles sabem o que estão ouvindo? Não. Entendem quem está falando? Não. É aí que entra a missão desse lugar. Quem foi Elis? Elis, homens que tinham uma palavra para essa terra, mas negociaram. Então são homens cujo a visão é fraca e a palavra já não ouve direito. Quando Samuel começa a ouvir Deus de novo na terra, ele vai procurar Eli. Eli sabia quem era? Sim ou não? Mas ele ouvia? Não mais. Ele disse: quem está falando com você é isso. E aí, você ouve? Não, não mais. A essa altura do campeonato, um profeta sem nome, sem endereço, sem nenhuma recomendação chegou para ele e falou assim: o Senhor está cortando o seu braço do santuário. Ou seja, ninguém mais da sua linhagem serve na minha presença porque você não me honra. O novo já estava ali. Estão entendendo, cara? Como isso é lindo, cara. Só para relembrar, a mãe dele era o que mesmo? Estéril, só para lembrar. Só para lembrar. Para deixar bem claro que coisas de Deus são geradas em ambientes que ficam bem claro: meu Deus, não tinha como ter gerado isso. Tem que ter intervenção dele. Estão entendendo? Porque a vida, a natureza do reino e os recursos estão na administração divina. E ele vai gerando essas gerações que vão marcando tempos na terra. Isso faz sentido? E qual que era a missão de Samuel?
Samuel era um homem sacerdotal que se tornou um grande profeta. E a missão dele era encontrar um Davi. Por isso que o pai falou comigo: a sua missão se chama Operação Samuel. Você vai ter que encontrar aquele que eu já achei. Eu achei um homem, não um menino, um homem. Porque Deus não vê como você é agora, mas como você vai se tornar. Estão entendendo? Eu achei um homem que procura por mim. Um homem segundo o meu coração é um homem que está me buscando. Ache ele. Eu vou chamar ele de trás das ovelhas malhadas para ser príncipe em Israel. E desde então, tudo que eu tenho feito nos últimos 15 anos é encontrar dois tipos de gente: Davi e Ana. Quem são Davi? Davi é a próxima geração que o Senhor já achou, e eu só preciso ir lá para ajudar ele a explicar o que está acontecendo. Vocês têm muitos aqui. E quem são as Anas? As Anas são aquelas que estão no templo há mais de 30 anos. Ninguém sabe que ela está ali, mas ela está ali sustentando tudo que vai acontecer orando. Estão entendendo? Então são duas coisas que eu tenho procurado por onde eu vou. Onde estão a nova e onde estão aquelas irmãzinhas, aqueles irmãozinhos que estão orando há muito tempo. Ninguém nem sabe que eles fazem isso todas as madrugadas às 3 horas da manhã. É o tipo de gente que está movimentando a agenda dos últimos dias, cara. Gente que nós temos que começar a encontrar e conectar. Sabe qual é o problema? Eu quero encerrar com esse pensamento. É que a bênção de Deus sempre estava sobre o segundo. Já perceberam isso já ou não? A bênção de Abraão foi sobre Ismael ou Isaac? Esaú ou Jacó? Manassés ou Efraim? Saul ou Davi? Porque homens que pensam gerações são homens que estão sinalizando na terra um plano eterno, porque o segundo Adão é Cristo, aquele que é antes do primeiro. Estão entendendo? Quando você começa a pensar gerações, você começa a apontar Cristo, cara. Você não está mais num plano terreno, pensando só os seus dias. Você começa a pensar as gerações, você começa a perceber que aqueles caras estavam apontando Cristo sem saber, só pelo fato de pensar as próximas gerações. Paulo leu isso e escreveu aos Coríntios. Está vendo o primeiro Adão e o segundo Adão? Abraão entendeu, Isaac entendeu, Jacó entendeu, José entendeu, todos eles. Pensar nas gerações é trazer sinais na terra de um plano eterno que aponta ao Messias, à sua volta. Sabe qual é o problema? Nós estamos procurando sempre pelo novo de Deus, mas os nossos paradigmas estão velhos. Tem a diferença entre o velho e o antigo. O velho é o que não serve mais. O antigo é aquilo que tem valor e significado agregado. Ele vale mais às vezes do que o novo, não é? Mas o velho é aquilo que tem que ser deixado. E ele fala: ei, eu não estou mais com Saul, então mude a sua maneira de ver, porque se você não mudar a sua maneira de ver, você não vai encontrar o que eu já achei. Tem uma geração que vocês só vão encontrar e começar a valorizar eles se vocês mudarem os seus valores e começar a ver eles de uma maneira diferente, porque vocês olham a aparência, eu vejo o coração. Quantos querem encontrar essa nova geração? Nós vamos ter que mudar a nossa maneira de ver. O maior profeta da história, Samuel, falou: Samuel, mude a sua maneira de ver. Você não está olhando certo. Porque você olha para eles, você está projetando um Saul. Não é mais. É diferente. Não são mais estereótipos exteriores. É algo que tem dentro, é uma essência, é uma busca, é um espírito. Estão percebendo? Havia uma mulher no Novo Testamento chamada Isabel, só para relembrar. Ela era o que mesmo?
Ok, só para você entender como Deus trabalha. Tá bom? Que uma igreja que acha que tem recurso para ele é pobre, segue nu. Porque o perpetuado propósito por meio da semente se dá por administração divina. E essa mulher chamada Isabel era estéril. E o seu marido estava no seu turno e recebeu a palavra de um filho, que seria João Batista. Qual o problema? Ele seria diferente. Esse é o problema. Nós estamos sempre procurando o novo, mas esquecemos que o novo é diferente, querido. Nós vamos ter que nos abrir. Sabe qual é o problema? Nós queremos sempre que a nova geração se adapte aos nossos padrões. Na minha época era assim. Na minha época tinha que ser desse jeito. Ok. Princípios são eternos, mas modelos são transitórios. Nós não estamos negociando princípios. Estamos apenas tentando discernir tempos. Porque Lucas fala que todos tinham muita expectativa. O que será que vai dar esse menino? E de repente ele vai para o deserto. Ele contraria a expectativa de todo mundo. E ele quer responder apenas à expectativa de Deus. E ele fica 18 anos esperando encontrar qual era a palavra da sua vida. Estão entendendo? Ele não era um homem que a cada dia pregava um sermão. Ele tinha uma mensagem só. Era a palavra que queimava nele todo o dia. Era um sacerdote como Samuel, que apontou um caminho como um profeta. E disse, assim como Samuel apontou um Davi, que é a linhagem messiânica, disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está entendendo a importância de pensar as próximas gerações? O pensamento geracional, uma hora vai dizer, ele chegou. Porque estamos pensando o futuro, é pensar a próxima geração. Que a gente se abra para o que o Pai está fazendo. Amém, queridos? Espero que essa comunidade seja uma grande incubadora, que ajude o florescer de uma nova geração, que seja um lugar seguro para eles errarem. Estão entendendo? Porque nós não fomos ensinados a lidar com os nossos erros, por isso que nós escondemos eles. Mas temos que ensinar essa geração a ser íntegra, não no sentido de o íntegro é o que não erra. Não, o íntegro é o que sabe lidar com o seu erro. Precisamos criar esse ambiente, entende? Seguro, para eles crescerem, para eles se tornarem aquilo que eles têm que se tornar. Essa é a nossa missão, cara. Essa é a nossa missão. Que Deus nos ajude.